Hoje vamos conversar com o especialista em geriatria, o Dr. Luiz Carlos Cardoso Júnior. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor, o que faz um geriatra? O geriatra é um médico especialista no envelhecimento humano e nos pacientes idosos. Então, o geriatra tem como papel proporcionar um envelhecimento bem-sucedido do adulto e tratar as doenças e as comorbidades do paciente idoso que já envelheceu. E qual que é a hora correta de se procurar um especialista? Na verdade, não existe um momento certo para procurar o geriatra. Como o geriatra trata do envelhecimento, ele pode fazer tanto a parte preventiva de um paciente adulto, como pode tratar do idoso com todas as suas comorbidades, todas as suas particularidades. E nesse caso, mulheres ou homens que procuram mais um especialista nessa área? Os idosos, as mulheres ainda predominam no consultório, mas isso na população mais jovem está mudando. Ainda na população idosa existe uma prevalência maior de pacientes mulheres do que homens, mas nos pacientes mais jovens é bem equilibrado. Existe uma faixa etária para procurar esse especialista, no caso, doutor? No Brasil são considerados idosos a partir de 60 anos, mas os pacientes mais jovens também podem procurar o geriatra para fazer a prevenção, que justamente tentar evitar que a pessoa envelheça com muitas doenças e muitas consequências graves. Certo. E certamente o especialista, ele, quando recebe esse paciente, ele chega às vezes um pouco mais apreensivo, né? Como que vocês cuidam exatamente desse paciente? A população idosa é uma população muito heterogênea, né? Então, cabe ao geriatra sentir qual a expectativa e qual a necessidade desse paciente que chega para a gente e tentar tratá-lo da maneira que ele espera, mas sempre com muito respeito, né? Sempre com muita atenção. Isso que é o mais importante. Geralmente, quando procuram um especialista no caso de geriatria, já procuram com alguma doença ou não necessariamente? O idoso normalmente já tem alguma comorbidade, apesar que existem várias exceções. Mas o idoso normalmente já tem alguma comorbidade, então ele vai ou com uma queixa específica ou para acompanhar das várias comorbidades que ele cuida, uma vez que o geriatra pode, inclusive em conjunto com outros especialistas, gerenciar o cuidado desse idoso. Doutor, então só para entender aí, como que estão envelhecendo os brasileiros? Infelizmente, os brasileiros que estão chegando à idade idosa atualmente, eles ainda estão envelhecendo mal, até por uma falta de um hábito dos brasileiros quanto à velhice e envelhecimento. A gente acredita que os idosos que virão nas próximas gerações envelhecerão melhor, mas hoje em dia ainda chegam com muitas comorbidades e com muitos problemas de saúde precocemente, como derrames, infartos, com uma idade muito jovem para a possibilidade que não existe hoje na medicina. Certo, esses maus hábitos, por exemplo, são como falta de exercício, o que se dá? Isso tudo colabora, né? Falta de exercício, uma dieta não saudável, hábitos não saudáveis como o tabagismo, etilismo, isso tudo colabora para o envelhecimento mal sucedido, que é um envelhecimento com comorbidades, um envelhecimento que gera dependência e falta de autonomia para o idoso. Os hábitos de vida estão diretamente relacionados ao envelhecimento, tanto bem sucedido, com os hábitos de vida saudáveis, a atividade física, a dieta correta, assim como os hábitos não saudáveis com o envelhecimento mal sucedido. E nessa idade aí, o idoso, ele consegue se policiar, ele consegue fazer um gerenciamento da sua vida? Consegue, o idoso, a maioria dos idosos é capaz de gerenciar todas as suas atividades, é independente, pode fazer todas as atividades tanto dentro de casa como fora de casa, mas a maioria deles pelo menos mas tem uma grande porcentagem que infelizmente não. É onde entra vocês. Isso, onde a gente entra com essa orientação. Para tentar orientar e cuidar da melhor maneira possível. Como estávamos falando, a água é importante em qualquer fase da vida, né? E para essa fase, como que funciona, doutor? O idoso, especialmente, ele precisa se manter hidratado. E o organismo do idoso, a gente sabe que sente menos sede que do adulto jovem. Por isso é importante criar esse hábito da hidratação, mesmo sem a sede, principalmente num país tropical, num local quente como o nosso, que existe uma perda de líquido muito grande e é importantíssima a reidratação.
senão existe o risco de desidratação e todas as consequências possíveis disso. Quando o idoso procura vocês, no caso, o tratamento é mais físico ou também tem um psicológico? Existem todos os tipos, né? Existem os pacientes que procuram a gente por problemas físicos que já têm de longa data, por problemas físicos ainda não diagnosticados e também por problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Que nós podemos acompanhar e dar uma qualidade de vida boa para o idoso. Então, na verdade, acaba envolvendo outros profissionais também quando entra nessa área psicológica? Sim, é importantíssimo o trabalho numa equipe multidisciplinar. O psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, todos são muito importantes para o tratamento do idoso como um todo. E outras especialidades médicas também. O geriatra é o profissional que gerencia esse tratamento, mas é importante o papel de todos os outros, com certeza. E o idoso, ele é disciplinado quando é passado os exercícios, as atividades? Ele consegue? Uma boa parte sim, mas existe todos os tipos de idosos, né? Mas eles seguem bem bastante as orientações, até porque eles já sentiram as consequências de não seguir as recomendações médicas ou já acompanharam amigos, parentes que não seguiram essas recomendações e acabaram tendo consequências ruins. Né? Certo. Doutor, o nosso tempo é curtinho, mas obrigado pelas orientações. Pode deixar as suas orientações finais aí para quem nos acompanha. Obrigado a vocês pelo convite. O importante para todos é que procurem um profissional para fazer uma prevenção, para adotarem hábitos de vida saudáveis, quanto antes melhor, para poder ter um envelhecimento bem sucedido e aproveitar os últimos anos, o fim da sua vida, com a melhor qualidade de vida possível. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Fique à vontade para deixar o contato também. Eu atendo na Clínica Bela Vita, né? O telefone é 3223-4922, na rua Alfredo Ruiz 1456.